Se eu te disser que existe uma frase, apenas uma, capaz de fazer ele parar tudo o que está fazendo e pensar em você o dia inteiro, você acreditaria? Agora, imagine que existem outras frases ainda mais poderosas, que têm a capacidade de fazer a mente dele girar ao seu redor, como um planeta preso à gravidade do seu corpo. Consegue visualizar isso? Você gostaria de aprender como fazer isso de forma tão eficaz? Se você não acredita, é porque ainda não conhece o poder que você pode ter nas mãos. O que você ainda não sabe. Eu sei que você está curiosa e quer saber mais. Então, já se inscreve aqui no canal, curte este vídeo e compartilha com aquela amiga que precisa parar de correr atrás de um homem e começar a ser perseguida por ele. Porque o que vou te revelar hoje pode mudar completamente a forma como ele te percebe, como ele te deseja e como ele se sente quando está perto de você. Pode mudar a dinâmica do relacionamento de uma maneira tão intensa que, quando ele menos esperar, vai ser você quem vai ter o controle da situação. E aqui está o segredo, jogadora. O controle não vem de palavras vazias, não. O controle vem da psicologia. Você sabia que a mente masculina reage de maneiras específicas a certos gatilhos emocionais? E quando você ativa esses gatilhos, ele não consegue resistir a você. Mas para isso, você precisa entender o que está fazendo. E mais importante ainda, por que está fazendo. Essas frases não são apenas sobre enganar ou manipular. Elas são sobre criar uma conexão profunda. E é isso que vai fazer com que ele te deseje mais do que qualquer coisa. Agora, vou ser bem honesta com você, jogadora. Tudo isso que eu tô te contando não é apenas sobre frases bonitas ou pegadinhas. Isso tem a ver com o controle da mente dele, com a habilidade de criar uma conexão tão forte que ele não vai conseguir pensar em mais nada além de você. E não tô falando de manipulação, não. Tô falando de entender os jogos da mente dele e usar isso a seu favor. Você já parou para pensar como os homens pensam? O que os motiva? Como fazer com que eles sintam sua falta sem que você precise correr atrás? Eu vou te contar algo, jogadora. Homens são como labirintos. Você sabe como é, né? Quanto mais você tenta seguir em linha reta, mais se perde. Eles são complexos, misteriosos e muitas vezes difíceis de entender. Mas a chave para dominar esse jogo está em saber exatamente o que fazer e o que não fazer. O segredo não está em falar demais. O segredo está em saber a hora exata de falar o que é necessário. E o que é necessário, muitas vezes, é muito menos do que você imagina. A verdade é que palavras podem ser armas poderosas. As palavras certas, ditas no momento certo, têm o poder de grudar na mente dele, de ecoar no silêncio do dia e até mesmo de fazer com que ele sinta sua falta antes de perceber que está sentindo. Mas atenção, porque quando você usa essas frases, ele vai se perder completamente em você. Não vai conseguir focar em mais nada. Vai ficar preso, absorvido, obsessivo. Agora vamos começar de leve, mas com grande impacto. Imagine só, ele está no trabalho, completamente focado em suas responsabilidades, cheio de tarefas para resolver, pensando em tudo, menos em você. E aí, você manda a seguinte mensagem: não consigo parar de lembrar da sua última frase ontem à noite. Agora veja bem, você não disse o que ele falou, não disse o que aconteceu, não disse nada além dessa frase. E é justamente isso que vai fazer a mente dele pegar fogo. O cérebro dele vai começar a trabalhar a 1000 por hora tentando entender o que você quis dizer, tentando se lembrar do que aconteceu. Ele vai passar o dia todo se perguntando o que você quis dizer. Se vai tentar adivinhar, a cada segundo que passa, ele se perde mais e mais nos próprios pensamentos. Esse é o poder da sugestão. Você não entrega tudo, você insinua, você provoca. E ele fica preso. Agora vamos subir um nível. Imagine outra situação. Ele está mais relaxado, talvez à noite, em casa, num momento mais tranquilo, quando as defesas dele estão mais baixas. Você manda a seguinte mensagem: se você soubesse o que eu estou pensando agora, não conseguiria dormir. Viu a diferença? O que você fez aqui foi criar uma grande dúvida. Você não revelou o que está pensando.
E isso, jogadora, é o que vai deixar a mente dele em frangalhos. Ele vai começar a imaginar o que pode ser. E quanto mais ele imaginar, mais ele vai querer saber. E é assim que você consegue manter o controle. Homens, no fundo, são caçadores. Eles querem a caça, mas você não vai entregar nada de bandeja. Você vai deixar um rastro. E ele vai atrás, tentando desvendar o mistério. E adivinha? Ele vai acabar viciado em tentar descobrir o que você está pensando. Agora chegou a hora de te contar algo muito mais poderoso. Existe uma frase que eu chamo de a frase da prisão mental. Quando eu usar essa frase, você vai entender por que ela é tão poderosa. Mas antes de revelá-la, você precisa entender algo muito importante. Se você usar essas frases sem ter a postura certa, sem entender a dinâmica do jogo, ele pode perceber que está sendo manipulado e pode se afastar. E isso é a última coisa que você quer, certo? Por isso, quando eu revelar essa frase, você precisa prometer que vai usá-la com confiança, com a atitude certa, porque quando usada corretamente, ela vai fazer com que ele fique completamente preso à sua vontade. Ele não vai conseguir resistir. Agora, antes de eu te entregar essa frase, eu preciso que você se concentre, porque eu vou te dar mais munição para aumentar o seu poder. Lembre-se, essas frases não são para qualquer momento. Você precisa escolher a hora certa para usar, a hora certa para atacar. Então imagine que ele está distraído, talvez numa reunião de trabalho ou com amigos, e você manda a seguinte mensagem: engraçado, eu não deveria estar pensando em você agora, mas... Pronto, você acabou de invadir a mente dele no momento mais inesperado. E sabe o que é mais poderoso? O fato de ele não conseguir parar de pensar em você depois disso. Essa é a beleza do jogo. Você planta a semente da dúvida e da curiosidade e ele começa a regar sozinho, sem nem perceber. E o mais incrível, ele vai ficar obcecado tentando entender o que você está pensando e o que isso significa. E é exatamente isso que vai te dar o poder sobre ele. Agora sim, chegou o momento de eu revelar a frase da prisão mental. Eu já usei e posso te garantir que depois dela, o homem não vai pensar em mais nada além de você. Mas aqui vai o segredo, jogadora. Não adianta saber a frase se você não souber usá-la corretamente. Não é só a frase que importa, mas o como você diz. Se você disser de qualquer jeito, pode perder o efeito. Então, escute com atenção, porque eu só vou falar isso uma vez. Preciso te ver, mas não hoje. Quero te deixar com saudade. Simples, não? Mas poderosa, porque o que você fez foi dar a ele algo que ele não pode ter agora. Você deu a ele desejo, mas também frustração. Ele vai querer estar com você, mas vai ter que esperar. E a espera é o que vai fazer pensar em você o tempo todo. A cada minuto, ele vai sentir uma vontade crescente de estar ao seu lado. E esse desejo vai se transformar em necessidade. E é aí que você controla o jogo. Ele fica preso entre vontade e espera. Ele está preso na sua mente. E o mais impressionante... Agora me diga, jogadora, você quer que eu crie uma lista ainda maior de frases, ainda mais perigosas, capazes de fazer ele sonhar com você durante a noite e acordar desejando te encontrar o mais rápido possível? Se a resposta for sim, comenta aqui, quero o próximo nível. O poder está nas suas mãos. Você só precisa saber como jogar e quando agir. E lembre-se, hoje é sexta de fogo, jogadora. O dia em que você joga para ganhar e para se divertir queimando todas as regras. Porque no final, o jogo é seu e ele não vai nem saber o que aconteceu. Ele vai ser capturado pela sua mente, pelos seus jogos e pela sua capacidade de ser irresistível. Beijos da Maria.